A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, meus amados amigos pastores. Esse é o programa falando de pastor para pastor com o pastor Leomar Ribeiro, pastor, presidente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Maria, Campo de Maringá. Deus abençoe, irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de pastor para pastor, depois da vinheta. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muito bem, meus amados irmãos, amados pastores, meus amigos, a palavra que eu tenho para nós hoje neste canal é sobre Efésios capítulo 6 e o versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus para o obreiro. Diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes com toda a astuta cilada do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando em vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados amigos e pastores, quando nós lemos nesta palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe para a igreja de Éfeso, para os Efésios, aqui os irmãos, aqui, meus irmãos, ele nos dá algumas recomendações para nós enfrentarmos a luta diária como pastor, como obreiro, como pai de família e como crente. E como crente. Temos aqui algumas recomendações, meus amados pastores, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o apóstolo diz aqui para nós, irmãos, que nós devemos confiar em Deus e ser forte. A Bíblia, irmão, tem várias recomendações para o obreiro ser forte. Recomendação para Josué: ser forte e corajoso. Recomendação para Moisés e por todos os demais irmãos:
ser forte e ser corajoso. Uma das coisas, meus irmãos, que a Bíblia recomenda ao pastor, ao obreiro, ele ter coragem, ser forte, corajoso. O próprio livro de Provérbios diz que se te mostrar fraco no dia da angústia, pouco vai ser a tua força. Como então ser forte e ser corajoso num mundo tão mau e tão maligno? Como ser forte se muitas vezes, irmãos, somos abandonados? Como ser forte se muitas vezes somos criticados? Como ser forte se muitas vezes falam de nós até mesmo pelas costas? Como ser forte se todo dia nós somos apedrejados, somos caluniados, todo dia falam de nós, batem nos nossos filhos, ofendem nossos filhos, esposa? Como ser forte em meio a tantas aflições? Como ser forte em meio a tantas perseguições? Primeiro aqui, tu tem que entender a tua luta. Com quem, contra quem tu está lutando? Quem está do teu lado e contra quem tu está lutando? Minha luta primeira não é contra o meu amigo, não é contra um pastor, não é contra uma igreja onde nos coloca, onde Deus nos coloca, não é contra o meu vizinho do lado, não é contra o meu colega de trabalho, não é contra o meu colega de faculdade. A luta que eu tenho tem um nome, um adversário, que a Bíblia trata ele como, não é o leão, mas como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia trata ele como maligno, trata ele até como muitas vezes ele se faz de anjo de luz. Muitas vezes entra em alguns companheiros, como entrou em Pedro, quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E a Bíblia diz que não era, disse aquilo que não era Pedro, era o próprio Satanás. Entrou em Pedro, quando entrou em Judas, que o traiu, quando entrou nos fariseus e buscava uma ocasião para pegar Jesus. Quando o nosso adversário entra em, infelizmente, alguém, algumas coisas demonstram, irmãos, na vida da pessoa. Primeiro, as pessoas muitas vezes, irmãos, tratam nós mal, tentando nos afligir, mas não é aquela pessoa, é o próprio inimigo. Então eu quero trazer para vocês hoje como enfrentar essas adversidades. Primeiramente, meus irmãos, Jesus diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para enfrentar estas lutas, irmãos, que são espirituais, você precisa de armas espirituais, você não pode usar armas carnais. Você não deve se armar com armas que são carnais, irmãos. Você deve se armar com armas espirituais para enfrentar lutas que são espirituais. Primeira que nós aprendemos com a armadura de Deus, meu irmão, ela é de Deus, ela não pode ser do homem. A Bíblia diz, irmãos, que o homem não pode receber coisa alguma se não vier de Deus, se não vier do alto. Se você, meus irmãos, se revestir com coisas carnais para enfrentar coisas espirituais, tu não vai vencer, tu vai acabar sendo derrotado. Então a primeira coisa que o pastor, a primeira coisa que o obreiro, o pai de família, o irmão em Cristo, e principalmente o pastor, porque o canal é falando de pastor para pastor, é armar-se com a armadura de Deus. E aqui vai falando, meus irmãos, vários tipos de armaduras, que pelo tempo eu não vou poder falar cada uma delas, mas eu quero especificar algumas delas, meus irmãos, ou a mais importante que eu considero aqui pelo menos, porque é a espada que é do Espírito, a palavra de Deus. Primeiramente, não pode faltar da vida do pastor a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela te dá sabedoria, ela traz para a tua vida sabedoria, ela clareia os teus olhos, a tua visão, ela entra na tua mente e você se enche do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que é o dono da palavra, que é o dono da espada, que é a palavra de Deus. É a primeira coisa que um crente, meus irmãos, ele deve se encher do Espírito Santo e da sua palavra.
a sua espada, ter na mão. A Bíblia fala aquele que maneja bem a palavra de Deus. Não pode, irmão, você ser um pastor e não souber manejar a palavra de Deus. É como um soldado que vai para uma guerra e não sabe usar o seu fuzil. Um soldado, um policial que vai para a guerra e não sabe usar a sua arma. Ele não tem, despreparado, ele não tem como enfrentar o adversário, e não tem como enfrentar e não tem como proteger nem a sua vida e nem a dos outros. Entendeu? Nós confiamos nos policiais, nós confiamos nas autoridades, porque elas estão ali para nos proteger, e para que elas possam nos proteger, elas têm que ter um preparo. Obreiro despreparado que não tem a palavra de Deus, obreiro que quer ser pastor que não maneja bem a espada do Espírito. Infelizmente nós temos, irmãos, pessoas que têm o desejo, até têm uma boa vontade, mas não manejam bem a palavra de Deus. Segundo, meus irmãos, fala aqui sobre uma vida de oração, meus irmãos. Olha só, diz assim, ó: ficai firmes, orando e vigiando, meus irmãos, sede fortes no Senhor, com toda a força do seu poder, revestindo da armadura. Não adianta você ter armadura, mas tem que levar uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, meu irmão. Tanto que Jesus disse para os seus discípulos: entra no teu quarto. Você precisa ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com a sua palavra, que é a espada do Espírito, e aprender que essas armas não são contra o teu adversário e não contra os teus irmãos. É lamentável que muitos usem a espada do Espírito para ferir irmãos. É lamentável que pessoas usem a espada do Espírito Santo para ferir pessoas, irmãos, porque ela é uma espada de Deus. Você pode usar a palavra, a próprio Satanás usou a Bíblia, dizendo: está escrito para Jesus. Está escrito. Se transformas as pedras em pão, se tu é filho de Deus. Só que Jesus, meus irmãos, nenhuma das vezes, quando ele nos ensinou que pão sem trabalho, não. Quando o inimigo disse assim, transforma essas pedras em pão, Jesus ensinou para nós, meus irmãos, que nem só de pão virá o homem, mas antes, lá no início, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é passe de mágica. Muitos querem conseguir as coisas com passe de mágica. Não que Jesus fizesse mágica, meus irmãos, Jesus fazia milagre. Mas muitos querem, irmãos, ter as coisas sem pagar esforço, sem ter esforço. Pede para Deus: do suor do teu rosto. O obreiro tem que se esforçar, tem que ler a Bíblia, tem que ter uma vida de oração, para que venha o poder de Deus na sua vida e para que os anjos o sirvam. O Jesus deu esse exemplo, não dando lugar ao diabo, não ouvindo o diabo. Entendeu, meus irmãos? Ele está escrito, Jesus também, mesma espada, ele também está escrito. Sinal que você conhece a Bíblia, mas além de eu conhecer, eu vivo a palavra. Então, meus irmãos, tu tem que ter uma vida, viver, não só ler aquilo que está escrito, mas viver aquilo que está escrito. Aprendemos então com a palavra de Deus que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a sua palavra e saber manejar. Outra coisa, as armas do Espírito, né? Primeira coisa, aprenda, meus irmãos, que essas armas são de Deus, não é tua. Terceira coisa que nós aprendemos também é que as armas, capacete, escudo, calçados, são armas para proteger e não para atacar. Deus não deu armas para te atacar. O próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, somente o Senhor te repreenda. Ele disse: o Senhor te repreenda. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas mãos e xingar, afrontar, enfrentar os irmãos com as nossas forças, com autoridades, às vezes hoje estão usando até a justiça, meu irmão, botando irmãos na justiça. Infelizmente, tudo bem, eu não quero aqui entrar nesse detalhe, meus irmãos, mas a que ponto chegou o nosso evangelho? A que ponto chegou o nosso cristianismo, meus irmãos? Aonde nós nos degladiamos entre nós, aonde nós brigamos entre nós.
Olha, que adianta um reino brigar contra si mesmo, meus irmãos? Que adianta um reino brigar contra si mesmo? Não quero entrar em detalhes, tem muitas pessoas que não são pastores e estão nos escutando, mas você que é pastor, reflita nisso. Com que armas você está lutando? Quem tu está enfrentando? É eu que sou teu inimigo, pastor Leomar? Sou eu, teu colega, que oro por você? Meus irmãos, chegou o momento de nós nos reconciliarmos entre nós, entrarmos numa vigilância pura, verdadeira, começar a vigiar mais e entrar numa vida de oração e contato com a sua palavra de Deus, aonde vai clarear nossa mente e o Espírito Santo vai nos iluminar. Lembra, meus irmãos, que quando nós cristãos brigamos entre nós, quem lucra só tem um adversário. Mas quando nós nos pomos a viver o Salmo 133, que diz como é bom e é suave que nós vivemos em união, ali entra o amor que tudo suporta, não busca os seus próprios interesses. Eu trago essa palavra para ti, meu amado pastor, para que você reflita e pense contra quem nós estamos lutando. Eu deixo essa palavra fazia alguns dias que eu não trazia uma palavra, mas hoje eu resolvi trazer esta palavra sobre a nossa luta tem um nome. E as armas que nós temos não são de ataque, são de proteção. Capacete é para proteger, meu amado irmão. Escudo é para proteger. Couraça é para proteger. Sapato para proteger os pés. Deus não deu arma para você atacar alguém. Deus deu armas para você se proteger. E não é contra o seu irmão, é contra as astúcias, contra a cilada do diabo, o teu e o meu adversário. Pense nisso. Sei que esse canal é muito visto pelos pastores, irmãos. Ele foi feito para isso, não foi para ter milhões de seguidores. Não foi para ter milhões de audiência, foi para atingir, para tentar convencer, falar, exortar, animar um pastor que está desanimado. Deus te deu as armas, está aí, é só você usar para se defender e não para atacar. Deus te deu o quarto, entra o teu quartinho da oração, e Deus te deu uma igreja para você orar. Está ali, orando pelos santos. Tem uma igreja esperando pela tua oração. Tem uma família esperando pela tua oração, pastor. Tem uma família esperando pela tua visita. Eu tenho um ministério, meus irmãos, que acompanham meu ministério, além da música, da palavra. É um ministério de visita. A maioria dos membros a qual eu sou pastor, eu já visitei. Quase 100%, uns 80%. Eu visitei, eu vou ali, vou na casa, almoço com eles, janto com eles, às vezes tomo café com eles, com a maioria, não é só com os mais beneficiados, não, é com todos, irmãos. Porque eu creio que Jesus sempre estava na casa de alguém, ou na casa de Pedro, ou na casa de algum irmão. Você não vai lá para escutar alguma conversa vazia, você vai lá para dar uma palavra pastoral, você vai lá para ouvir esse irmão e para conhecer ele, porque a Bíblia diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E tem alguém precisando da tua visita, meu amado companheiro. Tem alguém precisando da tua oração, da tua visita e do teu ensinamento. Vai aqui, meus irmãos, essa mensagem: as armas que Deus deu para o obreiro. Está ali. Não são armas de ataque, são armas de proteção. Deus abençoe. E hoje eu quero orar por você. Amado Deus, eu estou aqui saindo deste culto que nós tivemos, Senhor, na Tua presença, e fazemos esse vídeo trazendo uma palavra de consolo, uma palavra para este amado pastor, esse amado irmão, ou esse amado pai de família, ou obreiro. E eu quero, Senhor, pela Tua misericórdia, não que eu seja digno, Senhor, de exigir algo de Ti, mas pela Tua graça e a Tua misericórdia eu peço que Tu abençoe, Senhor, esse irmão que está ouvindo este programa, Senhor, ouvindo este canal, que seja um canal de bênção em nome de Jesus. Amém.